Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre essa luta, não é verdade, contra a epidemia da corrupção no nosso Brasil. Você tem acompanhado aí as últimas notícias, não é? Infelizmente, acabam não sendo agradáveis, é corrupção sobre corrupção, desvio, queda de ministro, mas qual é o grande problema nessa história toda? Eu vou trazer aqui para você, não fique pasmo não, mas por favor, pense bem, porque estudos recentes mostram que, por exemplo, para você ter uma ideia, você que está nos acompanhando, refletindo conosco nessa noite, pense só, o Brasil perde aproximadamente 40 bilhões a cada 7 anos. É o produto interno bruto, por exemplo, da Bolívia. O Brasil perde uma Bolívia a cada 7 anos, em torno de 40 bilhões são desviados, não é, dos cofres públicos e não tem retorno. O negócio é complicado mesmo. E o detalhe é que dos muitos casos, processos abertos aí, sabe o que acontece? 1% apenas é que na verdade são punidos. Então, o problema que o professor dizia no segundo bloco, nós temos que sair desta manifestação bastante folclórica, muito ainda na poltrona e de fato partir para um processo mais sistemático, porque o brasileiro, a verdade, segundo os especialistas, o brasileiro não cobra. Não cobra aquele que votou, não faz muita coisa nesse sentido. Então, nosso programa é para refletir. Por isso, claro, a gente aproveita para indicar sempre uma literatura para você que está nos acompanhando. O professor tem um material aqui, não temos em mãos, mas pode dizer para a gente, de um estudo feito pela PUC Minas, e que vale a pena você, então, ter acesso a esse material. Existe como ter acesso a esse material na internet? Na verdade, é um livro que foi produzido pelo Centro de Referência do Interesse Público da UFMG, que trata justamente sobre corrupção no Brasil. Então, é uma seleção, UFMG, com 30 especialistas tratando do tema. Né? Então, para aquelas pessoas que estão aqui nos ouvindo, que têm interesse, é só mandar um e-mail aqui para a Canção Nova, o pessoal me passa, eu passo as referências, que inclusive parte dos textos está disponível na internet. Olha aí, que maravilha. Então, você manda um e-mail aqui para a gente, porque aí a gente entra em contato com o professor então, tá certo? Estamos conversando aqui com o professor Robson, que é coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC, e o nosso querido Frei Antônio Moser. Além disso, temos aqui o nosso projeto, não é, Thaís? Se você ainda não participou dessa super promoção, vale a pena. Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Na integridade, na verdade, você participa comprando este livro, dentro tem um cupom, e aí preenchendo o cupom, você deposita esse cupom numa das urnas, não é, de nossas lojas ou casas, e aí você pode ter a possibilidade de, não é, ganhar esta casa e morar lá perto da Canção Nova, não é, passar lá um final de semana, participar de um encontro. Tantas pessoas há muito tempo já vinham falando sobre isso, e a Canção Nova então consegue fazer esta promoção, e que você, comprando este livro, obviamente você também colabora no projeto da M Almas, que é quem mantém todo esse sistema de comunicação, porque a Canção Nova não possui propagandas comerciais. A Canção Nova, ela sobrevive e tem crescido na honestidade e no compromisso daqueles que se associam a esta obra, que querem evangelizar com ela. Evangelizar é educar. Educar é também refletir, e refletir é o que nós estamos fazendo nesse programa. Agora, nesse segundo bloco, a gente quer entrar um pouco mais na problemática e também aproveitar para divulgar também essa nota recente da CNBB, saiu agora no dia 25 de outubro, então é uma nota recentíssima da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a nota, professor, vou ler aqui alguns trechinhos para a gente comentar. Vale a pena, a CNBB, com vários organismos da sociedade, pede a tão sonhada reforma política prometida pela presidente Dilma Rousseff, e até agora nada. E a nota começa dizendo dessa maneira: a reforma política é uma urgência inadiável em nosso país. Se feita de forma a ultrapassar os limites de uma simples reforma eleitoral, ela se torna um caminho seguro para coibir a corrupção
e a sua abominável impunidade, que corroem instituições do Estado brasileiro e a vida do povo. A expectativa de sua efetiva realização, assegurada pela presidente Dilma Rousseff em seu discurso de posse e pelas imediatas iniciativas da Câmara e do Senado de constituírem comissões para esse fim, está se exaurindo diante da lentidão e a falta de vontade política com que o Congresso Nacional tem discutido o tema. Por isso, o Conselho Permanente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reunido em Brasília, de 25 a 27 de outubro, manifesta perplexidade e indignação, em sintonia com o clamor que vem das recentes marchas contra a corrupção, e conclama a todos a exigirem dos parlamentares efetivo empenho na aprovação de uma reforma política ampla e com participação popular. A gente lê daqui a pouquinho um pouco mais, mas é a CNBB, e olha, eu estou achando, fiquei até um pouco surpreso, seu Frei Moser, mas o CNBB usando termos assim como abominável impunidade, ou, por exemplo, termos, por exemplo, aqui como está exaurindo esse prazo diante da lentidão, da falta de vontade política. O senhor tem verificado isso também, professor? E eu até pedi, Padre Hamilton, para falar um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que Frei Moser completará com muito mais ideias. Mas em relação ao sistema político e à corrupção, nós temos dois grandes problemas. O primeiro problema tem a ver com o sistema de financiamento das campanhas. Perfeito. E isso só será resolvido com a bendita reforma política, não tem outra forma. O sistema de financiamento de campanha é que permite todo tipo de barganha do executivo, nomeação de secretários, nomeação de ministros, nomeação de secretários no âmbito municipal também, né? A composição partidária para dar sustentação ao executivo, as benditas emendas e toda a troca de favorecimento, sem contar que os empresários que financiam boa parte dos políticos vão cobrar essa conta e cobrar muito alto depois. Como é que se resolve isso? Reforma no sistema político. Então a CNBB está corretíssima. E está corretíssima também quando diz que enquanto não houver um sistema de controle efetivo da corrupção, ou seja, enquanto campear a impunidade, é difícil combatê-la. E para que nós tenhamos esse sistema de controle efetivo da impunidade, nós precisamos de, claro, melhorar os mecanismos institucionais que foram criados nos últimos anos, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e outros, mas também mexer numa pedrinha difícil que é o judiciário. O nosso judiciário, que ele é lento, que ele é seletivo, entendeu? Que ele às vezes é muito... Presta conta para ninguém. Que às vezes é muito célere para julgar um pequeno criminoso, mas em relação ao crime de colarinho branco, são várias instâncias, recursos e que não dá depois em nada, não é? Ou seja, para principalmente os corruptores, o custo da corrupção é muito baixo. E se não houver modificação no sistema de controle e do judiciário, assim como uma reforma política que mude esse esquema de financiamento de campanha, eu acho muito difícil, sob o ponto de vista macro do Estado, nós avançarmos no combate à corrupção. Não sei o que o Frei Moser acha disso. Aliás, só um adendo aí, o senhor citou, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, um amigo, pessoa que acompanha a política em Brasília, dizia o seguinte, olha, há sérios indícios de que mesmo o Tribunal de Contas da União, não é, há uma situação bastante delicada. E aí até que vem a pergunta, não é? Tribunal de Contas da União. E quem que controla o Tribunal de Contas da União? As contas do Tribunal. E sem contar que os ministros do Tribunal de Contas, 2/3 são nomeados pelo presidente. Né? Então nós temos problemas também nos mecanismos de controle. O que nós precisamos é de aperfeiçoá-los. Por exemplo, ministros serem indicados por outros órgãos e até pelo povo em última instância. Pois é, Frei Moser, por favor. Olha, eu teria muitas coisas a comentar, mas o nosso professor é tão brilhante que a gente até se sente intimidado no bom sentido da palavra. Eu apenas vou pegar algumas dicas.
no tocante à surpresa do documento da CNBB, a mim não surpreendeu nada, porque eu sei quem hoje está na presidência da CNBB, quem constitui a presidência. São pessoas muito bem preparadas, muito bem, eu diria assim, antenadas e muito corajosas. Então, não me surpreendeu em nada. Achei assim perfeito, veio em boa hora, curto e grosso, no bom sentido, né, de pegar e ir direto ao problema. No tocante à reforma política, eu me coloco uma pergunta muito séria. Eu acho que, não sei o que os nossos telespectadores vão pensar, mas, gente, a maneira como são eleitos os nossos governantes, eu acho que o problema já começa por aí. Simplesmente, como é que são eleitos? Ah, gostei, vi na televisão, etc. Isso tem que ser um processo muito mais, eu diria assim, regionalizado, mais por, eu diria, como é que se chama esse processo? Seria distrital, mas não só distrital grande, mas eu diria menorzinho, até chegar, ou seja, vai depurando muito mais. Então seria a primeira coisa. Essa votação em massa, sabe como é que é, não é? E o político próximo, os cidadãos podem controlá-lo com mais facilidade. Exatamente, você sabe em quem você votou, quem escolheu, você pode cobrar. Outra coisa, não é, que me parece importante, que você tocou e a CNBB tocou, abominável impunidade. Você sabe que não vai acontecer nada, por isso mesmo continua, e enquanto não ocorrer, agora, o que vai ocorrer? Essa punição, o resgate, digamos assim, dos desvios, que aliás a revista Veja, de um tempo atrás, colocou na capa o que você resolveria com esse dinheiro se fosse restituído. Primeiro, acabaria com a miséria no Brasil. Segundo, você faria tantos, 26 mil quilômetros de rodovias, você faria tantas ferrovias, UTIs, hospitais, imagina, saúde. 40 bilhões, gente, imagina. É muito dinheiro. Muito bem, então isso, a impunidade. Agora, quando é que se vai punir? Quando o povo sai às ruas, como os chilenos estão saindo, os estudantes do Chile, não é bem só a questão de corrupção, é mais uma questão ligada ao ensino universitário, mas eles estão dando um exemplo de civismo. Não é quebra-quebra, não é fazer bagunça, não. Exato. Eu diria, nós temos meios democráticos, educados de fazer pressão, e uma pressão que traz resultados. Isso que importa, e não simplesmente vingança ou coisa que vale. Depois, essa vontade política. Que vontade política pode ter quem está envolvido na corrupção? Não vai ter vontade política. E por isso mesmo, eu acho que essa depuração, ela tem que ser urgente e ela tem que ser mais ampla e mais profunda, onde a ficha limpa, ela seja exigida também para a nomeação de qualquer cargo. Ou seja, que a pessoa não tenha um processo, não é, aí recorrente, não é? Enfim, você tem que ter mecanismos para que quem é nomeado. Você colocou outra coisa, cargos de confiança. Também, nós somos campeões em cargos de confiança. Como é que você vai, por exemplo, no meu caso, não é? Vozes, nós temos 430 funcionários. Gente, eu não posso conhecer todo mundo. Imagina uma presidente, imagina um ministro. Você tem que ter mecanismos que ajudem a perceber essas pessoas que têm ficha limpa, ou seja, não tem nenhum processo, não tem nenhuma acusação fundada. Né? Então, e passa por aí. Também gostei muito da sua observação sobre o financiamento das campanhas. Ninguém paga sem esperar o dobro de volta. Né? Claro. É evidente. E assim vai. Enfim, eu acho que as colocações são muito boas. Agora, resumindo, a minha colocação, desde o começo, a sua postura foi a seguinte: no fundo, não estamos apontando fulano, um Judas. Não, é o país que tem que se repensar, é a nação que tem que se repensar. E aí nós chamaríamos isso exame de consciência, que vai além daqueles sobre os quais nós podemos e devemos jogar alguns e-mails meio mal criados. Né? Agora, seria de modo geral, porque é uma cultura. Porque, professor, é um pouco essa... Né? E um desdém, uma maneira de tratar a coisa pública sem nenhum tipo de afetividade, não somente afetividade, de apreço. E aí eu volto de novo às questões da vida privada. Nós, por exemplo, jogamos lixo na nossa rua e reclamamos que a prefeitura não limpa a rua. Quando queima uma luz, nós não ligamos para a concessionária, esperamos que alguém o faça.
um desdém muito grande. Isso, num nível maior, significa falta o seguinte... de consciência política. Exatamente, exatamente. Que roubar um pouco não tem problema, porque o importante é se de alguma forma eu consigo usufruir algum benefício privado, né? Então, isso tem a ver com uma determinada percepção, acho, nacional, da nossa cultura política também, de que eu estando bem na minha vida privada, o espaço público é terra de ninguém, quando deveria ser o contrário. O espaço público, o bem público, o patrimônio público, a coisa pública é de todos nós e, por isso, cada um deve cuidar com afinco, cada um deve cobrar, cada um deve participar, né? E não, ao contrário, com desdém, né? Tá certo. Olha, nós vamos agora às ruas, não é? E aí? Temos que acabar com a corrupção? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu acho que se as pessoas levassem a sério isso, os governantes principalmente, levassem a sério, mas do jeito que tá muito complicado. Acho que as pessoas deveriam tomar mais consciência de seus votos e não se onerarem das eleições. Tem, com certeza. Meter o Fidel Castro e resolve. É que não tem jeito, porque isso já vem desde a época de Cristo. Os romanos roubando e ensinando ao povo, e agora a turma virou profissional mesmo. Não, tem jeito de melhorar a corrupção, né? Por causa que os bandidos estão andando livremente pelo Brasil inteiro e os políticos continuam assim, por trás do pano, né? Incentivando a nossa classe. Valeu. Tá certo. Olha, nós vamos aqui para mais um intervalo e depois, após o nosso intervalo, nós vamos aqui, claro, falando um pouco de consciência ética, né? Ficha limpa, esperar dias melhores, claro, é o que todos nós queremos, não basta só ficar na análise apenas, mas e aí, o que pode ser feito? Não é o que nós, então, vamos conversar após o nosso intervalo, é sempre um desafio. Então, não sai